E se a morte fosse apenas uma passagem, como um portal para outro ambiente, para outro local, onde tudo muda, porém continuamos a ser a mesma pessoa? Analisando assim, a morte não seria o fim, o término, o ponto final, apenas a passagem. E se a morte fosse apenas uma viagem, dessas em que nos despedimos de quem vai para muito longe, sentindo saudades, lembrando sempre, sabendo que o outro está seguindo a vida? Não nos desesperamos, só choramos baixinho de saudade, porque sabemos que não é uma viagem sem volta, ou uma partida sem reencontro. Amanhã também viajaremos, e nossos amores, nossos amigos estarão no cais do porto para se despedirem e assistir ao nosso embarque. Assim considerada, a morte não seria separação sem fim, um destino incerto, seria apenas uma viagem. E se a morte fosse apenas uma mudança de casa, a mudança do vizinho amigo que morava há anos ao nosso lado e se foi? É verdade que a casa permanece vazia, sem vida, sem alegria, porque ele não se encontra mais ali. Nossa amizade já não se faz do contato diário, nas conversas ao pé do muro, mas sabemos que ele está em outro lugar, em outro local, em outra casa. Pensando assim, a morte não seria o abandono, o desaparecer, o não existir, apenas uma mudança. E se a morte fosse voltar para casa depois de longa viagem, dessas onde se percorrem estradas, se visitam localidades, aprende-se lições e vivências acontecem? Então, o término da viagem seria a alegria do viajor que retorna para o lar, enquanto outros companheiros de viagem ainda têm trechos a percorrer. Trechos que, logo mais, eles também concluirão e estarão conosco. Por esse ângulo, a morte não seria a conclusão, o epílogo, o fechamento de uma história, apenas o retornar da vida em outras paragens para mais um capítulo. Em verdade, assim é a morte, a mudança, a passagem, a transição, a viagem ou o retorno. Mas todos continuaremos. A vida prossegue tão ou mais pujante mesmo quando a consideramos encerrada. Isso porque não somos o corpo físico que um dia abandonaremos. Ele é apenas a vestimenta física em caráter de empréstimo pela providência divina, a fim de vivenciarmos as lições que careceremos. Concluído o que aqui viemos fazer, apartamo-nos dele e prosseguimos a viver. Por isso, a morte não deve se constituir na dor pungente do adeus, apenas na saudade do até logo. Além disso, não permanecemos isolados totalmente de nossos amores que nos antecederam na saída do corpo. Eles comparecem em nossos sonhos, nos visitam para amenizar as saudades ou para nos aconselhar ou nos atender em alguma circunstância. Quantas vezes demonstram suas presenças invisíveis com um abraço caloroso, palavras doces que nos levam a recordá-los, senti-los, emocionando-nos até as lágrimas. Dessa forma, se as saudades nos apertam o coração, tenhamos paciência. Não tarda o dia em que todos aportaremos no lado de lá, a fim de continuarmos a vida, sepultando definitivamente a morte. E se a morte chegasse agora? Se você soubesse que hoje iria morrer, o que faria? Essa pergunta foi feita a um homem no século XVIII. Era um homem iluminado. Nascido em berço de ouro, conheceu as delícias da abastança. Filho de rico mercador, trajava-se com os melhores tecidos da época. Sua adolescência e juventude foram impregnadas das futilidades daqueles dias, em meio a expressivo número de amigos. Assim transcorria sua vida, quando um chamado se deu a esse jovem. Então, ele se despiu dos trajes da vaidade e se transformou no irmão Francisco, o irmão dos pobres. Sua alma se encheu de poesia e ele passou a compor versos para as coisas pequeninas, mas muito importantes da natureza. Chamou irmãos à água, ao vento, ao sol, aos animais. Sua alma exalava o odor da alegria que lhe repletava
a intimidade. Muitos amigos o seguiram, abraçando os lemas da obediência, pobreza e castidade. Amigos na opulência, amigos na virtude. Certo dia, enquanto arrancava do jardim as ervas daninhas, Frei Leão, que o observava, lhe perguntou: Irmão Francisco, se você soubesse que morreria hoje, o que faria? Francisco descansou o ancinho por um instante. Seus olhos apagados para as coisas do mundo passageiro pareceram contemplar paisagens interiores de beleza. Suspirou, pareceu mergulhar o olhar para o mais profundo de si e respondeu sereno: Eu continuaria a capinar o meu jardim. E retornou à tarefa no mesmo ritmo e tranquilidade. Quantos de nós teríamos as condições de agir dessa forma? A morte nos apavora quase todos. Tanto a tememos que existem os que sequer pronunciam a palavra porque pensamos atraí-la. Outros nem comparecem ao enterro de colegas, amigos, parentes, porque dizem que aquilo os deprime quando não os atemoriza. Algo como se ela, a morte, nos visse e se recordasse de nos vir apanhar. E andamos pela vida como se nunca fôssemos morrer. Mas de todas as certezas que o mundo das formas transitórias nos oferece, nenhuma maior que esta. Tudo que nasce, morre um dia. Assim, embora a queiramos distante, essa megera morte ameaçadora, que chega sempre em momentos impróprios, vem e arrebata os nossos amores, os desafetos, nós mesmos. Por isso, importante que vivamos cada dia com toda a intensidade como se fosse o último, não no sentido de angústia, temor, mas de sabedoria. Viver cada amanhecer, cada entardecer e cada hora, usufruindo o máximo de aprendizado, de alegria, de produção. Usar cada dia para o trabalho honrado, que nos confira dignidade. Estar com a família, com os amigos, sorrir, abraçar, amar. Realizar o melhor em tudo que façamos, em tudo que nos seja conferido e elaborar. Deixar um rastro de luz por onde passemos. Façamos isso e, então, se a morte nos surpreender no dobrar dos minutos, seguiremos em paz, com a consciência de espíritos que vivemos na terra, doando o melhor e, agora, adentraremos a espiritualidade para o reencontro com os amores que nos antecederam.